Meus amigos, boa tarde. Hoje é um dia muito maravilhoso porque nós estamos iniciando a primeira tertúlia das saudades. Acredito que seja um momento histórico na nossa Academia Cristã de Letras, onde nós teremos a homenagem a 4 acadêmicos falecidos. Com isso, temos intenção de perpetuar a memória deles e assim cumprir um preceito acadêmico que é a da imortalidade. Eu também queria saudar todos os acadêmicos presentes e a todos os convidados presentes. Que nós tenhamos uma boa tarde de enlevo, de alegria e de cultura. Muito grato. A nossa oração de São Francisco hoje não será lida, mas será cantada. E será cantada pelo nosso acadêmico e caro Arruda. Então, com você, Arruda, por gentileza, a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado, Arruda. Muito grato pela sua participação e dessa vez aqui apresentando uma versão diferente daquela que nós estamos habituados a ver aqui. Bom, eu queria, antes de começar a reunião propriamente dita, nós vamos para aquele nosso que nós chamamos Minuto Acadêmico, e eu queria trazer uma reflexão para você, e por falar na oração de São Francisco, nós vamos apresentar algumas palavras de como que o São Francisco entrou na história da Academia Cristã de Letras, né? Então, nós intitulamos esse minuto de reflexão com essas palavras de Santo Agostinho: só se ama aquilo que se conhece, e nós não temos outra finalidade senão dar algumas gotinhas de conhecimento da história da Academia Cristã de Letras, para que a gente possa conhecê-la, amá-la e divulgá-la. Tudo começou em 1974, precisamente em 5 de abril. A ideia de escolher o São Francisco como patrono da Academia Cristã de Letras foi do grande fundador Sérgio Carlos Covello. O Sérgio Carlos Covello, como eu já disse aqui anteriormente, juntamente com o nosso querido Lafayette, ainda conosco, eles fundaram a academia, eles não tinham nem 30 anos quando fundaram a academia. E o Sérgio Carlos Covello foi um dos grandes protagonistas da Academia Cristã de Letras. Vejam que a academia foi fundada em 67, e 7 anos depois, o Carlos Covello, que era o fundador da cadeira 1, ele propôs à academia que São Francisco fosse o seu patrono, o patrono da academia.
E essa proposta foi aceita por unanimidade, né? Então, a partir de 74, o São Francisco foi aceito como patrão da academia, e muito provavelmente nessa época já se preconizava a leitura de São Francisco antes das tertúlias da Academia Cristã de Letras. Então, um pouquinho mais dessa história. Em 81, logo depois do ingresso na academia do Tácito Remy de Macedo Van Langendonck, que foi o fundador da cadeira número 10, ou seja, foi o meu antecessor na cadeira número 10, a esposa dele, que era uma artista, uma pintora, ela se ofereceu em pintar um quadro de São Francisco e doar à academia. E ela se chamava Maria Aparecida Vergueiro e tinha o nome artístico de Zi Van Langendonck. Ela pintou um quadro de São Francisco, que nós vamos ver aqui. Esse quadro foi instalado solenemente na sede da Academia Cristã de Letras, que fica nos Campos Elíseos. Esse quadro foi bento pelo padre Hélio Abranches Viotti, que será um dos homenageados hoje. Aqui, à sua direita, está o meu antecessor, o Tácito Remy de Macedo Van Langendonck. E essa instalação desse quadro ela ocorreu praticamente na transição de dois presidentes, do grande presidente Alcindo Brito, que foi na gestão dele que foi sugerido, foi aceito o quadro, mas ele faleceu logo no comecinho, talvez do seu quarto mandato. E aí o seu sucessor, o Mário Savelli, que foi responsável, que estava presidindo a academia quando esse quadro foi instalado lá na sede da Academia Cristã de Letras. E, nessa ocasião, houve um orador, e esse orador foi o Manuel Vitor, que fez uma oração em relação a essa efeméride. Manuel Vitor, posteriormente, também viria a ser presidente da Academia Cristã de Letras. Então, aqui, para mostrar para vocês, o segundo andar da sede da Academia Cristã de Letras, aqui a mesa principal. Essa fotografia foi tirada quando a academia fez 35 anos de existência. Na época, era o nosso querido presidente Adolfo Leme Giglioli. Ao seu lado direito estava a Fissadi, que também presidiu a academia por 2 mandatos, e à sua direita o poeta Walter Rossi. Essa senhora que está aqui é a pintora que pintou o quadro, é a Maria Aparecida Vergueiro, e à minha direita aqui é o quadro que ela pintou e que doou à sede da academia. Esse quadro fica exatamente atrás da mesa principal de trabalhos que fica no segundo andar da sede da Academia Cristã de Letras. Então, ela pintou um quadro de São Francisco com os estigmas das chagas de Cristo nesse quadro. E aqui, só para terminar, eu queria, eu já passei esse slide aqui anteriormente, mas eu queria mostrar para vocês, aqui tem algumas fotografias da minha posse, né, quando eu tomei posse, o Afis Sadi, isso faz 21 anos, o querido presidente Samuel From Neto, que presidia a entidade, e eu tive a honra, assim como nessa solenidade, nós vamos ter a honra de ter a esposa de um dos homenageados, né, eu tive a honra, nessa fotografia aqui central, embaixo, de ter a pintora, que era a esposa de quem eu estava sucedendo na cadeira, e ela tinha 3 filhos, 2 dos 3 filhos estavam aqui presentes. Inclusive, essa filha dela tinha uma deficiência de pernas, né, e fez questão de comparecer nessa efeméride. Então, essa é a história de como São Francisco rapidamente entrou na história da Academia Cristã de Letras. Muito bem. Eu queria deixar de compartilhar o slide, eu vou tentar aqui, ver se eu consigo. Bom,
Agora, nós vamos passar para o momento propriamente dito. Então, nós teremos 4 homenageados. Essa tertúlia, eu reputo como uma tertúlia histórica, porque vai ser a primeira vez, pelo menos desde quando eu estou na Academia Cristã de Letras, há 21 anos, que se faz uma reunião dessa. Então, nós teremos 4 oradores. Cada orador ficou de falar uma síntese do seu homenageado, aquele que escolheu, durante 8 minutos. Eu vou apresentar aqui a fotografia do homenageado e de quem está homenageando. Então, Francis, com você a palavra. A Francis escolheu para homenagear o nosso querido acadêmico e presidente Adolfo Leme Gilioli. O Adolfo Leme Gilioli, ele foi o terceiro ocupante da cadeira 5, que tem como patrono Vicente Carvalho, presidiu a academia por 2 mandatos, e a Francis, a querida Francis, é a terceira ocupante da cadeira 39, sua patronessa é Madre Maria Teodora Voiron, e é a atual secretária da Academia Cristã de Letras. Francis, a palavra é sua. Ok, boa tarde a todos. É um prazer em abrir esta tertúlia histórica, como você bem colocou, e eu o parabenizo pela excelente ideia. Coube-me falar sobre Adolfo Lemes Gilioli, e no decorrer da minha explanação, que será breve, vocês verão o porquê, qual é a razão. Adolfo significa lobo nobre, de origem germânica, onde a união dos elementos Atala e Wolf quer dizer lobo. Lemes é de origem portuguesa e espanhola, pessoas que têm grande capacidade intelectual, ser otimista, cheio de vitalidade, dar conselhos. E Gilioli, italianíssimo, de Vêneto. Estas são, pois, as origens do nome do Adolfo Lemes Gilioli. Quando eu me refiro a Gilioli, eu costumo dizer o pequeno, grande homem. Por quê? Pequeno, sim, na estatura, porém grande, muito grande na inteligência, na bondade, na humanidade. Eu não vou falar sobre o currículo de Gilioli, que bem está lá em nosso site. E no decorrer da semana vindoura, nas próximas semanas, enfim, irei publicando aos poucos alguns de seus discursos, que foram muitos. Eu prefiro me ater à pessoa, à personalidade de Adolfo Lemes Gilioli, e para isso eu me pauto no seu livro Lins, Terra Querida, a trajetória de um ialense, porque, como todos sabem, o nosso querido Gilioli nasceu em Lins. E começo dizendo que as folhas 22, abre aspas, suas palavras. Ele disse: foi exatamente naquele momento que brotou em mim o desejo de ser um grande homem. Que momento que ele se refere? Esse momento em que, formando-se uma pirâmide humana, ele, obviamente, no topo, ele pensou nessas palavras. E, realmente, ele assim o fez. Se tornou um grande homem, graças à sua força de vontade, muito estudo e, obviamente, qualidades morais. Neste seu livro, ele diz também: Lins, terra querida, minha quase irmã gêmea. Olha que metáfora espetacular, amorosa, que diz bem do coração do Gilioli. Ele era, assim, uma pessoa plena de vontade, de generosidade. Em outro trecho, lá pelas folhas 16, ele diz o seguinte: foi marcante e decisivo para mim as escolhas que fiz e os princípios pelos quais lutei por toda a minha vida. No período em que ele estudou no Instituto Americano de Linz, que é o IAL,
de 1928 a 1937. Gilioli era amante das artes, tanto que nesse livro nós temos pinturas de Claude Monet, de Gustave Klimt. Gentileza era o sobrenome, eu costumo dizer, de Gilioli. Quando ele, nesse seu livro, nos conta a trajetória de um ialense, obviamente ele está falando de si. E ele também tem um outro livro espetacular, que é Academias e Discursos Acadêmicos, em que nós poderemos encontrar vários discursos. Gilioli era um homem de discursos, onde o elogio, a gratidão, o reconhecimento eram sempre colocadas em suas palavras, quer ele fosse aonde fosse. Quando ele chegava num determinado lugar, todos voltavam seus olhos para o Gilioli. Posto ele fosse, como eu disse, pequeno, mas ele sempre tinha a cabeça meio que levantada, como querendo se sobrepor no sentido de espargir a gratidão dele. Assim era o nosso Gilioli. Como o Hélio disse, ele foi o nosso 13º presidente na Academia Cristã de Letras. Foi de 2002 a 2005. E como é que eu conheci Gilioli? Nós estávamos num evento, num convento, onde o nosso querido João Monteiro de Barros Filho, da cadeira 27, estava lá promovendo um evento, quando faltou uma pessoa. E ele, que mal me conhecia, isso foi em 2004, de repente ele se virou para mim e falou: Francis, você vai ficar no lugar dessa pessoa. Isso foi em 2004. Quando foi em 2007, indicada por ele, eu adentrei o nosso querido sodalício, Academia Cristã de Letras, que tanto prazer, que tanta alegria me traz. E diz que nada é por acaso nessa vida. O nosso querido Gilioli, por incrível que pareça, nasceu no mesmo dia do meu aniversário, 18 de março. E outro não poderia ser essa nossa amizade, porque em outubro, em 2012, nós estando numa reunião da nossa academia cristã, o Gilioli pediu licença para sair. E lá foi ele lá para o lavabo. E, de repente, a Silvia, esposa do nosso querido Michalani, disse assim: Francis, o Gilioli não está demorando um pouco? Lá fui eu atrás dele. Bati na porta, nada de atender. Então, na época, como as nossas reuniões eram no CIE, os funcionários foram lá, abriram a porta, e lá, nos braços do Senhor, o nosso querido Gilioli tinha partido. Escrevi algo, na época, para a memória, em memória, né, do nosso querido Gilioli, que eu vou colocar no site. Eu findo essas minhas breves palavras, e vocês podem reparar que eu estou até gaguejando, tá? Com um acróstico que diz o seguinte: Gilioli, gente, ser humano verdadeiro, intelectual de escola, labutou pelo amor fraternal, inovando por onde passava, orvalho profundo, linense de nascença, impossível olvidá-lo. Obrigada. Parabéns, Francis, parabéns, hein? Vamos chamar, nessa apresentação agora, o nosso querido Dr. Justino, que escolheu para fazer uma homenagem a uma grande mulher paulista, que foi a Dulce Salles Cunha Braga. A Dulce Salles Cunha Braga deu a honra de ocupar na nossa querida Academia Cristã de Letras a terceira posição da cadeira 17, que tem como patrono o José Carlos Macedo Soares. E, nessa mesma cadeira, Dr. Justino é o sucessor da Dulce Salles Cunha Braga, né? Ele é o quarto ocupante dessa cadeira, e é uma honra muito grande tê-lo aqui apresentando. Dr. Justino, que é o nosso vice-presidente, o primeiro vice-presidente da Academia Cristã de Letras, ele tem feito um trabalho
muito, assim, sem muito alarde, ele tem carregado, ajudando a carregar a academia nas costas, com a gente. Então, muito obrigado, doutor Justino, a palavra é sua. Obrigado, presidente. Não sei se todos estão me ouvindo. Estamos ouvindo. Minha antecessora, Dulce Salles Cunha Braga, na cadeira número 17 da nossa academia, ela nasceu em São José do Rio Preto. E olhem que coincidência, ela nasceu no dia 20 de abril de 1924, e hoje é o dia 20 de abril. Hoje ela estaria fazendo 97 anos se ela estivesse viva. Ela era filha de políticos e seus pais foram Feliciano Salles Cunha e Maria Paternoste Salles. O seu pai, inclusive, foi vereador e presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Dulce Salles Cunha Braga foi aquinhoada com dotes de inteligência e rara beleza. E, em virtude da sua inteligência, ela se formou não só em línguas neolatinas, mas também em pedagogia e direito. E ela exerceu o magistério na Faculdade Sede Sapiense da Pontifícia Universidade Católica entre os anos de 1943 e 1950. E lá, nessa faculdade, ela lecionava justamente línguas. E ela era fluente em várias línguas, como francês, italiano, inglês e espanhol. E como ela era dona de uma personalidade exuberante, ela sempre procurava transmitir aos seus alunos um otimismo em todas as aulas que ela dava. Agora, a maior paixão de Dulce, entretanto, foi a política. E por isso ela foi vereadora, tal como seu pai fora, e ela elegeu-se deputada estadual em São Paulo, e aí permaneceu entre os anos de 1967 até 1979. E como parlamentar, ela sempre divulgou ideias da área educacional. E ela foi uma das responsáveis pela implantação do Mobral e também do projeto Minerva, que era a educação pelo rádio. Além disso, ela foi responsável também pela emenda que resultou no restabelecimento das eleições diretas para governador do Estado e também no projeto que resultou na criação do CONDEFAT. Quer dizer, ela também sempre esteve preocupada com a área ambiental. E também ela foi a primeira mulher paulista a ocupar o cargo de senadora, substituindo o titular Amaral Furlan, na época em que ele se afastou. E, nesse cargo de senadora, ela encerrou a sua carreira política no ano de 1982. Então, foram 3 décadas de ininterrupta atividade política que ela exerceu com galhardia, sempre defendendo ideias, principalmente ideias cristãs. Ela foi casada com o médico Dr. Antônio Roberto Alves Braga, que foi da direção do PL, e também ela deixou várias obras importantes, como Vida e Obra de Paulo Setúbal, A Forma Poética de Camões a Guilherme de Almeida, e autores contemporâneos, entre outros livros. E entre seus inúmeros dons também se encontrava a poesia, e dela são esses expressivos versos que agora eu vou ler. Ser feliz é sorrir ao tudo ou nada. Ser feliz é agradecer todo dia. Ser feliz é não ter a mão vazia. Ser feliz é ter prazer nesta jornada. Além disso, ela também gravou um CD, porque ela era cantora, com músicas de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, num CD que ela gravou pela gravadora Chantecler e que foi denominado de Personalidade. Ela pertenceu não só à nossa academia cristã, mas também a várias outras entidades congêneres, como Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, União Cívica Feminina, Associação Cristã Feminina e Associação Comercial de São Paulo. Na televisão, ela também atuou na TV Excelsior como apresentadora entre os anos de 60 e 1961, e na sequência ela foi contratada pela TV Record também para apresentar um programa como apresentadora. E na TV Globo, ela teve a oportunidade de substituir a Hebe Camargo no programa O Mundo é das Mulheres, entrevistando também personalidades. Verifica-se, portanto, que a vida de Dulce foi uma vida muito rica
quer do ponto de vista artístico, quer do ponto de vista literário, dela podendo ser dito que foi uma mulher plenamente realizada nos vários segmentos em que ela atuou, mostrando-se uma brasileira vibrante que lutou em prol de uma sociedade mais digna e mais justa. O querido e saudoso poeta Paulo Bonfim também teve a oportunidade de homenageá-la quando ela recebeu o título de Mulher do Ano, de 1982. E com esta fala, com estes versos de Paulo Bonfim, eu encerro esta minha breve fala. E estes versos de Paulo Bonfim, homenageando Dulce Salles Cunha Braga, são os seguintes. Na magia deste encontro, nos arrepios de abril, no azul das manhãs paulistas, no amor às nossas raízes, nos convites do futuro, nas lembranças do passado, na inquietude do presente, na fibra do nosso povo, na fé em nossa bandeira, nos sonhos que são vividos, nas lutas que são lutadas, nas vozes da nossa terra, nos ideais da nossa história, nos amigos aqui reunidos, num dulçor dulcificante, Dulce Salles Cunha Braga. Muito obrigado. Muito bom. Excelente, doutor Justino. Muito boa homenagem. Muito bom, doutor Justino. Obrigado. Parabéns, hein, doutor Parabéns. Justino. Obrigado. Vamos, então, passar Não conhecia nada sobre a biografia extraordinária dessa mulher. Muito bom. Parabéns, eu queria adorei. Vamos, então, chamar aqui agora o nosso querido acadêmico Domingos Amanha. Ele escolheu para tecer algumas palavras do grande padre Hélio Abranches Viotti, que foi membro da nossa academia, fundador da cadeira 36, ele que era jesuíta, escolheu o padre Antônio Vieira Grande para ser o patrono da cadeira dele. E ele também, devido à sua cultura, ao seu interesse pela história, ele também fez parte da Academia Paulista de História. O nosso querido Domingos Amanha é o terceiro ocupante da cadeira número 28 e tem como patrono Frei Dom Antônio Manuel de Vilhena. Então, por gentileza, querido Domingos Amanha, habilite seu microfone e a palavra é sua. É um prazer e uma honra muito grande fazer a memória do padre Hélio Abranches Viotti, jesuíta, nascendo em São Paulo em 1906 e falecendo no ano 2000. Padre Hélio Viotti viveu intensamente o século XX, sendo, portanto, testemunha de acontecimentos e processos extremamente relevantes, alguns dos quais passo a assinalar. As duas terríveis guerras mundiais, tendo sido mobilizado como capelão militar para a campanha da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Os avanços e retrocessos da nossa história republicana, a mudança da capital para Brasília, sem nos esquecer de duas ditaduras brasileiras, a de Getúlio Vargas e a ditadura militar de 64 a 85. A Revolução Constitucionalista de 1932, a ascensão do peronismo, com todas as suas ambiguidades, na vizinha nação argentina, onde Padre Viotti viveu nas décadas de 30 e 40 e fez seus estudos de teologia. A evolução do mundo da ciência e da cultura, desde os tempos de aluno, nas etapas de longa e sólida formação jesuítica em Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, até como professor nesta mesma faculdade e nos colégios da Companhia de Jesus em São Paulo e na Bahia. O 36º Congresso Eucarístico Internacional do Rio de Janeiro, em 1955, com a vinda do legado pontifício, cardeal Bento Aloysio Mazella, e a fundação da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
por Dom Helder Câmara. Nada menos que 34 presidentes da República Brasileira, desde Afonso Pena até Fernando Henrique Cardoso. A evolução do universo religioso durante 7 pontificados, Papas Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II. Com os movimentos de renovação bíblico-patrístico, litúrgico e ecumênico, intensificados sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, tudo coroado pela maior expressão de adornamento teológico-pastoral da Igreja Católica, com o Segundo Concílio do Vaticano, de 62 a 65. Todos esses fatos, vividos sobre o prisma de um historiador, sob o prisma da crítica humanística e cristã, contribuíram para dar ao nosso confrade senso de realismo a respeito da natureza da pessoa e da sociedade humana, da complexidade das suas relações, extraordinária lucidez, competência profissional, têmpera intelectual e ascética, têmpera moral, abertura para a transcendência. Se ele não conheceu todos os problemas, foi alguém capaz de fazer observações e intervenções muitíssimo amplas. Mas, ao lado da fiel opção sacerdotal, sua ordenação de 1936, na Companhia de Jesus, os jesuítas, foi no campo da história que Padre Viotti mais se distinguiu, com estudos aprofundados e publicação de dezenas de livros e centenas de artigos. Pesquisou incansavelmente a vida e a obra dos fundadores de nossa cidade, Padre Manuel da Nóbrega e, sobretudo, o Padre José de Anchieta, tornando-se uma referência obrigatória para todos os historiadores profissionais e os amantes da história do Brasil. Poliglota, erudito, rigoroso, dotado de estilo agradabilíssimo, se o Brasil tem o seu primeiro apóstolo conhecido e santificado, nós o devemos, em grande parte, à incansável e inapagável obra deste nosso confrade, que tomou assento em diversas associações culturais e que, nesta singela homenagem à sua memória, lembramos com saudade que também, por décadas, como titular da cadeira número 36, honrou e engrandeceu esta Academia Cristã de Letras. Muito obrigado. Muito obrigado, Zamanha. Excelente exposição. Então, eu vou apresentar aqui a Rosa e também o homenageado dela, que é o querido médico Hugo Belk Júnior. O Hugo Belk Júnior, eu particularmente, quando ingressei na academia, há muitos anos eu tive a chance de vê-lo uma vez na sede antiga. O Hugo Belk Júnior, ele foi o fundador da cadeira número 30 e tem como patrono Rodrigo de Abreu. E a Rosa Maria Custódio, a nossa querida confreira, que nos ajuda também na atual diretoria, foi a quem sucedeu o Hugo Belk Júnior nessa cadeira 30. E nós temos aqui a honra de ter a sua esposa, Sônia Palma Belk, e também tem a impressão que é um filho ou um neto que eu vi aí também entre os participantes. Então, Rosa, com você a palavra e são seus ouvidos aí. Vamos. Então, boa tarde, queridos amigos. É uma alegria estar aqui com vocês neste dia especial de homenagem ao fundador da cadeira número 30 da Academia Cristã de Letras, Dr. Hugo Belk Júnior.
É uma alegria e uma honra contar com a presença de Dona Sônia Palma Beolchi, digníssima esposa do médico, escritor e poeta, e de alguns de seus filhos e outros familiares. As fotos que ilustram esta primeira página são as mesmas usadas em minha posse na ACL em 18 de setembro de 2008. Esta foto de Dr. Hugo Beolchi Júnior foi a única que conheci durante todos esses anos. Graças à feliz iniciativa de nosso presidente Hélio Belliomini, com a inauguração das Tertúlias da Saudade em nossa academia, surgiu em meu coração a vontade e a necessidade de restabelecer o contato com Dona Sônia Palma Beolchi e seus filhos. Felizmente, o número de telefone que eu guardei há mais de 12 anos continua ativo. Assim, para minha surpresa e satisfação, o contato se renovou. Um novo painel, mais bonito e vibrante, surgiu diante de meus olhos com o histórico mais completo da vida e obra do médico, escritor e poeta, acadêmico e homem público, Dr. Hugo Beolchi Júnior. Sou grata a Dona Sônia Palma Beolchi, que junto com seus filhos respondeu meu extenso questionário. As informações que nos faltavam vieram como pinceladas de poesia para dar mais beleza e vida ao acervo e memorial da ACL, pois serão incluídas na biografia de nosso querido e imortal acadêmico Hugo Beolchi Júnior, assim como seu valioso e mais completo currículo vitae. Iniciemos, pois, essa apresentação relembrando alguns dados biográficos de nosso homenageado nessa Tertúlia da Saudade. Hugo Beolchi Júnior nasceu em Cedral, estado de São Paulo, em 6 de maio de 1928, filho de Dr. Hugo Beolchi e Dona Inês Milani Beolchi. Em 1939, concluiu o curso primário no grupo escolar de Cedral e, em 1946, concluiu o curso secundário no Colégio Ateneu Paulista, em Campinas, onde foi aprovado com distinção e agraciado com a medalha Honra ao Mérito. Hugo Beolchi Júnior iniciou o curso de medicina em 1948 na Escola Paulista de Medicina. Em 1953, formou-se com distinção em clínica geral e foi o orador de sua turma. Especializou-se em cirurgia geral e continuou estudando e se atualizando. Sua participação acadêmica, ao longo dos anos, foi intensa. Colaborou em vários cursos, teses de doutorado e livre docência. Hugo Beolchi Júnior participou de jornadas médicas, fórum de debates, simpósios e congressos médicos, em muitos dos quais apresentou seus trabalhos. Além de se dedicar à medicina, atuou em outras áreas, principalmente na literatura, na qual se destacou como orador e poeta. Foi membro atuante da Academia Cristã de Letras, sócio titular da Sociedade Brasileira de Escritores Médicos, membro do PEN Clube do Brasil, conselheiro efetivo do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e representante oficial da classe médica em inúmeras solenidades como orador e conferencista. Participou de concursos literários, recebeu prêmios, medalhas de ouro, menções honrosas. Eu estou querendo correr, mas eu acho que eu vou um pouquinho mais devagar agora. Hugo Beolchi Júnior foi casado com Sônia Palma Beolchi, com quem teve 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres. João Batista, Mônica, Mirta, Maila, João Antônio, Melissa, João Paulo e João Luiz, nessa ordem. Sublime e inspiradora é a história do casal
Hugo e Sônia Beolk, que durante 41 anos edificou uma união que é exemplo de companheirismo, trabalho, dedicação, perseverança e muito amor. Em seu belo relato sobre os pais, Mônica diz: eles viveram de mãos dadas. Gente, se eu me emocionar, vocês me perdoem. Eles viveram de mãos dadas, muitas vezes, com um sorriso profundo de paz, outras vezes, dividindo lágrimas e preocupações, sempre com uma decisão firme que independia do afeto do momento presente, de serem um o suporte do outro. Essa característica ficou marcada nos filhos que, conscientes de todos os esforços que a vida faz para separar as pessoas, se empenham em derramar bondade e generosidade em seu caminho pessoal e conjugal, a fim de colherem os mesmos frutos que os pais, porque o bem que é feito aos demais sempre volta para quem o faz. Lição aprendida desde cedo. Mônica, com o mesmo carinho e sabedoria, fala de sua mãe e de seus irmãos ao rememorar a presença do pai em suas vidas. Sobre a mãe, ela diz: Sônia sempre foi sua maior incentivadora. Através de seu trabalho silencioso e amoroso, criava, com sua engenharia intuitiva, espaços de tempo muito favoráveis para que o marido pudesse deixar fluir a poesia que tinha dentro e plasmá-la no papel manuscrito. Muitos desses papéis são hoje as melhores lembranças dos filhos, um pouco do pai impresso nos corações, em uma caligrafia que segue orientando seus destinos e escolhas. Sobre seus irmãos, ela diz: João Batista, Maila, João Antônio e João Luiz, advogados. Mirta e João Paulo, médicos. Melissa e Mônica, professoras. Essas profissões escolhidas pelos filhos são uma síntese da personalidade do pai, um homem justo em todos os sentidos, consigo mesmo, com o próximo e a sociedade. Um homem que nasceu para cuidar e sanar, alimentando seu coração e os corações dos demais com a poesia heróica do dia a dia, verso a verso, muitas vezes no pequeno e no anônimo, mas sempre de forma gradual. Mônica, em nome da família, fala do pai, sua poesia, de sua alma e missão. Ela diz: em seus inúmeros poemas, muitos deles contando sobre o coração do médico, outros tantos contando sobre o coração de pai, muitos outros falando sobre afeto, sempre existe a clara impressão de que a poesia existente na alma deste artista ultrapassa os traços de seu tinteiro. Não era um ser humano com coração de poeta, mas um poeta que andava e multiplicava seus versos a cada encontro interpessoal e deixava marcado nas pessoas essa nova forma de olhar o mundo, através da pureza e da delicadeza da alma. Sempre teve muito clara a missão de sua vida: cuidar, curar, sanar, através da escuta atenta e amorosa, através do correto remédio. Seu consultório, sempre cheio de pacientes, era a antessala do diálogo pessoal profundo, que ele era capaz de conduzir de forma a entender a dor, através da qual a doença se manifestava. Falava sobre a dor, identificada a dor, e o paciente recebia a alforria interna pessoal para cuidar de seu tratamento de forma integral. Mas a vida,
Em seus desígnios misteriosos, impõe mudanças no cenário e script de nossas existências. Em 1994, aos 66 anos, Hugo Bioch Júnior foi submetido a uma cirurgia de coração e passou a usar ponte de safena. A partir daí, se viu obrigado a fazer mudanças em sua vida. Foi passar um tempo no sítio da família, em Termas de Ibirá, onde iniciou uma nova e importante fase de sua vida. Com o passar do tempo, atendendo gratuitamente as pessoas mais pobres e simples da região, descobriu dentro de si a energia franciscana do amor e da caridade e acabou, naturalmente, se envolvendo na vida política local. Foi o vereador mais votado nas eleições do ano 2000. Por seu trabalho na vida pública, recebeu prêmios e homenagens. Em 2007, submeteu-se a uma nova cirurgia, mas não resistiu. Faleceu neste mesmo ano, em 15 de novembro, aos 79 anos. Mônica, com sua escrita primorosa, relata a dor que todos sentiram. O falecimento do pai abriu um espaço de tamanha saudade que a família reunida precisou de mais de uma semana em silêncio e retiro para reelaborar a vida sem ele. Foram dias de muitas lágrimas. No funeral e velório, amigos, conhecidos e admiradores faziam longas filas para o último adeus. O jovem padre, Carlos Franchini, amigo da família, disse, com palavras sentidas e comoventes, com voz serena e lágrimas que lhe caíam pelo rosto: Dr. Hugo, o senhor foi uma pessoa que sempre atendeu e cuidou com gratuidade das pessoas mais esquecidas pela sociedade, os pobres, os doentes, os marginalizados. Agora que o senhor vai entrar no céu, lá será recebido com grande honra por esses mesmos pobres, doentes e marginalizados que estão na grande glória de Deus. Depois desse saudoso e emocionante relato que avivou em nossos corações a presença de Hugo Bioch Júnior, nosso poeta imortal, fundador da cadeira número 30 da Academia Cristã de Letras, convido-os a contemplarem com alegria fraterna as fotos que recebi de sua esposa e filhos. Antes, tenho o prazer de comunicar-lhes que Dona Sônia Palma Bioch, nascida em Ribeirão Preto, em 1946, depois do falecimento do amado marido, decidiu seguir o caminho pavimentado por ele. Candidatou-se ao cargo de vereadora no município de Ibirá em 2008. Foi eleita e atualmente cumpre o seu 4º mandato. Palmas para Dona Sônia e sua família. Agora vamos às fotos. Eu tinha colocado música atrás de todas essas fotos e eu não estou conseguindo aqui fazer funcionar, mas não tem problema. Aqui nós temos Dr. Hugo Bioch Júnior e Dona Sônia Palma Bioch. Acredito que essa foto é de 2006, 2007, por aí. Eu gostaria de passar a palavra para ela falar um pouquinho, mas talvez seja melhor eu continuar apresentando todas as fotos, que logo a gente vai terminar essa exposição. Aqui nós temos fotos de Hugo Bioch Júnior em suas atividades literárias. E eu tenho aqui, doutor Hélio, essa foto nós vemos
São Francisco de Assis, ali na parede, ali atrás na parede, eu tenho a impressão de que ela estava em algum lugar lá na nossa sede. E vocês estão me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Estamos, sim, Ok. Rosa. E as outras fotos eu acredito que são tiradas no Instituto Geográfico, no Instituto Histórico e Geográfico. Aqui nós temos algumas lembranças do Dr. Hugo Beolk em suas atividades políticas em Ibirá. E aqui nós temos Dr. Hugo Beolk Júnior em momentos de convívio familiar, com filhos, netos, filha. E a gente não tem a foto de todo mundo, mas essas representam a família, onde a convivência familiar era cercada de muito amor. E aqui nós temos Hugo Beolk Júnior em seus momentos de lazer e pescaria. E aqui nós temos a foto de Dr. Hugo e de sua família. Quase todos os filhos nesta foto, Maila não pôde estar presente no dia desta reunião. Mas eu me sinto tão grata de poder fazer essa homenagem, trazendo todos esses detalhes da vida familiar, as fotos de nosso querido acadêmico, fundador da cadeira número 30. E tem uma última página aqui no meu PowerPoint, onde eu agradeço a participação de todos nessa primeira tertúlia da saudade. Aceitem o meu abraço fraterno e meus melhores votos de paz, alegria, amor e prosperidade. Comovente essa tertúlia da saudade. Que figuras extraordinárias que nos foram apresentadas. Lembrei muito do momento em que o Dr. Giglioli nos deixou em uma reunião da Academia Cristã. Com certeza ele teve, vamos dizer assim, o seu último momento de vida num local e numa missão que ele tanto gostava, que ele tanto prezava, a companhia dos amigos, dos confrades da academia. A emoção que a Rosa Maria também nos passou com essa sua pesquisa, com a sua emoção mesmo, foi lindo de se ver. Que figuras extraordinárias. Eu me lembrei durante todo o tempo que doutora Ivone Capuano foi a pessoa que me levou ao sodalício, à Academia Cristã, que, como a Francis falou, tem nos trazido tantas alegrias e esse convívio consolador, confortador entre nós. Como é bonita essa gratidão que a gente tem por aquela pessoa que nos introduziu à Academia Cristã de Letras. Estão de parabéns todos os que falaram, de nos trazerem essas figuras inspiradoras. Muito obrigada. Obrigado, Raquel, muito obrigado. Alguém gostaria de usar a palavra? Ou levante a mãozinha. A Maria Cecília já está habilitado o microfone, pode falar. Pode falar? Eu também adorei, gostei muito de conhecer melhor essas personagens, que a gente ouve falar, mas não chega a conhecê-los mais profundamente. Foi muito oportuna essa tertúlia, porque, inclusive, eu gostei muito do Padre Viotti, eu gostaria até de conhecer mais sobre ele. Ele parece que teve uma cadeira na USP, o Padre Viotti, e ainda mais que ele era jesuíta, né? E trouxe muitos elementos importantes para os meus trabalhos também, que eu estou fazendo agora sobre o Dom Mútulo. Então, eu gostaria de
saber como que é o Zamanha que falou sobre ele, né? Isso. Por onde que ele teria andado para localizar tantos dados assim do Padre Viotti? Será que ele poderia me responder? Como que ele entrou assim, em contato em cadeira 36, como é que foi? Se ele chegou a entrevistar mais alguém ou ele pegou os dados da própria academia, da Academia Cristã de Letras, ou se existem esses dados na academia. Não tem uma casa antiga onde tem dados sobre os acadêmicos, sobre a própria academia? Uma casa antiga, onde funcionou. Vários dados acadêmicos estão no nosso site, né? Agora, se o Zamanha quiser complementar alguma coisa, o Zamanha pode falar. Habilite o microfone e complemente. Parabéns, viu? Gostei muito do trabalho. De todos eles, muito bom. O Zamanha pode me dar alguma informação? Maria Cecília, Oi. eu sou um frequentador assíduo há muitos anos do pátio do colégio. Ah, sim. Ali existe uma biblioteca sobre São Paulo. Ela é mais destinada a alunos e pesquisadores de nível de pós-graduação, porque não tem uma infraestrutura muito grande. E, de certo modo, sou colega do atual reitor do pátio do colégio, porque lecionamos numa mesma faculdade durante algum tempo. E eu estudei vários anos com os jesuítas, então eu sempre tive, e conheci o Padre Viotti, e como também o Padre Moutinho, que era um dos... E mais recentemente, convivi muito com um dos postuladores da causa de beatificação do Padre Anchieta, que é o Padre César Augusto dos Santos, que foi também diretor dos serviços em português da Rádio Vaticana e reitor do Santuário Anchieta, lá no estado do Espírito Santo. Então, deste convívio com os jesuítas de muitos anos, além dos livros do Padre Viotti que eu tenho e que eu geralmente empresto para os meus alunos, quando eu consigo motivá-los para conhecer a nossa cidade, o nosso país, a nossa igreja, né? E eu tenho muito carinho, muita veneração pelo pátio do colégio. Ali estão as minhas fontes, né? Porque São Paulo é uma das poucas cidades do mundo que tem uma certidão de nascimento, quer dizer, um relato feito pelo padre Anchieta, que era ainda seminarista, né? E que testemunha que São Paulo não nasceu do derramamento de sangue, de guerras de conquistas, nasceu em torno de uma pousada que era ao mesmo tempo capela, que era ao mesmo tempo um posto de saúde e um lugar de acolhimento de europeus e indígenas, com a presença também de escravos. Então, é uma cidade que nasceu sob o prisma da paz. Não sei se isso é muito valorizado atualmente, né? Mas quem estuda a cidade de São Paulo, a nossa história, é obrigado a frequentar as obras do padre Viotti. Ele colaborou muito na época do quarto centenário, que foi um momento privilegiado de publicações, e também da restauração do pátio do colégio. Ele foi um consultor que... Bom, teríamos muitas e muitas outras coisas para falar sobre ele, né? Sim. Muito bom. Muito ele obrigado. Ele chegou a dar aula na USP? Ele deu aulas em várias instituições. Deu aula na USP, na PUC, foi um dos fundadores da Escola de Economia, não é? De Negócios e Economia dos jesuítas, foi professor na Bahia, foi professor
foi, inclusive, diretor do Colégio São Luís, aqui em São Paulo, e muitas viagens de pesquisas em Portugal, na Espanha, na Itália e também na África. Ah, muito bom. Meu pai estudou no São Luís, mas eu não, acho que não pegou o Viotti. Mas é Eu a me família formei no São Luís também, na faculdade. também, né? Bom. Eu fiz a USP Letras, fiz letras, mas é Podemos Isso, continuar? podemos então, Hélio, por favor. Alguém quer fazer mais algum comentário breve, algum acréscimo? Eu tive um episódio muito curioso com o padre Hélio Abranches Viotti. Eu já o conheci idoso, né? E uma pessoa encantadora. Ele foi o principal responsável por ter despertado a paixão que eu tenho pela biografia do Anchieta. Um gênio, um homem que em 6 meses falava tupi, que em 1 ano e meio escreveu uma gramática lá, usada até hoje para ensinar tupi pelas universidades, um livro didático de 600 anos, professora Maria Cecília, veja se pode, né? O homem que introduziu o teatro no Brasil, as primeiras notações musicais realizadas no Brasil foram feitas pelo padre Anchieta também, e tudo isso que me introduziu foi o padre Hélio Abranches Viotti, né? E uma vez eu falei para ele, padre, vamos reconstruir na Academia do Barro Branco uma capela exatamente igual à capela do padre Anchieta, para que as pessoas possam ver como é. Ô, seu capitão Arruda, o senhor, aquilo era uma tapera. Hoje a igreja nem daria bênção para funcionar uma igreja numa tapera daquelas. Por favor, construa uma capela bacana lá no Barro Branco. Realmente foi construída uma belíssima capela lá. Mas a capela do Padre Anchieta que a gente queria fazer, ele falou que não iria consagrar, não, que era muito simples. É isso. Muito legal. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma intervenção? Gostaria muito de agradecer ao senhor presidente, aos acadêmicos e também à Rosa. A Rosa foi de uma persistência, de uma atenção com a gente, para poder ir tirando aos poucos tudo que a gente tinha guardado. Porque é uma saudade muito grande do Hugo. Ele era um homem, como esposa eu falo, que ele sabia conhecer a dor das pessoas. Por isso ele foi um médico tão bom e um marido maravilhoso. Por isso tivemos 8 filhos. E a Rosa foi nos recordando toda essa história. E isso me emocionou muito. Eu agradeço muito a todos vocês por essa homenagem a ele, apesar de toda essa emoção, e também a Rosa, pelo trabalho que ela fez, pela persistência, pela presença, sempre junto, sempre me ligando, sempre buscando novas informações. Então, meu agradecimento eterno a todos vocês. Muito obrigado, porque a academia era muito para ele. Ele amava a academia. Fui muito amigo do Dr. Alcindo Brito, e o Dr. Alcindo sempre frequentou muito a nossa casa. Então, a minha homenagem também ao Dr. Alcindo pela amizade que nós tínhamos a ele. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Dona Sônia, nós somos honrados com a sua presença, com a presença dos seus filhos aqui. As nossas tertúlias são abertas, elas não são só dos acadêmicos, elas são abertas para todos aqueles que se interessam pela cultura, pela literatura, né? Então, a senhora, como todos os que estão aqui, podem convidar pessoas para participar de nossas tertúlias. A senhora realmente honrou muito a nossa academia, e nós tentamos, com essa sessão, exatamente resgatar os valores humanos, profissionais que a academia reúne em seu seio, e são muitos valores. Eu tenho a impressão que nós estamos hoje em dia com 118 membros, né, que pertenceram à academia, né, no passado e no presente, mas esse 118 é um peso curricular, humanístico, ético, moral, muito grande. Acho que talvez valha mais do que, comparativamente à matemática, umas 10 toneladas. Então, muito grato pela sua presença, pela presença de todos,
eu tive a honra, uma vez só, de cruzar com o Dr. Hugo Beoc, na sede da academia, né? Ele já era uma pessoa assim, eu era bem mais jovem, ele era muito já famoso na época como médico, como poeta, e eu praticamente só o cumprimentei, meio envergonhado até, né? Eu quase que recém-ingresso à academia, quando eu vi uma vez, né? Eu queria apenas também não deixar de citar aqui que o nosso querido Adolfo Lemes Gilioli, que a Francis assim disse, ele também foi o fundador da Academia Linense de Letras. Foi ele que foi fundador da Academia Linense de Letras. E foi ele também que fez uma celebração maravilhosa quando a Academia fez 35 anos de existência, né? Ele fez uma sessão solene lá na sede, fez uma placa que está lá até hoje, e também ele fez um almoço por adesão muito bonito em Moema, do qual eu também participei. Então, eu realmente não conheço alguém que amou tanto a Academia Cristã de Letras como o Dr. Gilioli, assim, no sentido de ardor, né? Ele se empolgava, ele saía de si quando falava da Academia Cristã de Letras, né? Até morrer, ele morreu numa reunião da Academia Cristã de Letras. Das nossas reuniões. Isso ele já tinha, eu não sei se já era nonagenário ou quase nonagenário. Não, então, 84 anos. 84. E ele também tinha um curso de oratória, né? Não, então, só um segundinho, desculpe interrompê-lo. Claro. Eu deixei o gostinho de Quero Mais para que todos acessem o nosso site da Academia Cristã de Letras, lá tem toda a história. Eu preferi falar sobre o homem, sobre a personalidade do Gilioli. Então, eu me ative a isso. Mas ele, além disso, obviamente, tem uma biografia gorda, robustecida, maravilhosa. Acessem o nosso site da Academia Cristã de Letras. O Hélio. Alguém falou aí? O Geraldo aqui, Geraldo Nunes. Fala, Geraldo. Não, eu queria apenas fazer um elogio à maneira sucinta como a Francis apresentou a biografia do Gilioli. Ela foi muito rápida e abrindo aí o espaço para quem quiser saber mais, visitando o site da academia. Foi muito objetivo o trabalho dela, eu quero parabenizar, e quero parabenizar a todos aí pela... Eu viajei nas histórias de vocês, né? Eu venho aqui como convidado e sempre absorvo muito das informações que vocês me passam, e meus cumprimentos também à dona Sônia Palma, que acompanhou, né, todas as narrativas aí. É muito importante todo esse trabalho que vocês mostraram. Era isso da minha parte. Muito obrigado a vocês pelo convite e fiquei muito feliz pela participação. Obrigado. Muito obrigado, Geraldo. E é claro, né, todos nós sabemos que é impossível fazer uma abreviação de uma vida toda em 8 minutos, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tentou dinamizar dessa forma para não monopolizar muito um homenageado só. E eu tenho a impressão que nós vamos fazer uma avaliação pela diretoria dessa tertúlia. Eu tenho a impressão que acho que todos gostaram, né? Particularmente por ter, nessa tertúlia, a oportunidade de ter familiares de um dos homenageados, né? Isso é uma riqueza imensurável. E, se a diretoria concordar, estaremos programando uma segunda tertúlia das saudades para outubro do segundo semestre, né? Então, eu queria praticamente finalizar a reunião e dar 2 rapidíssimos comerciais aqui. O primeiro deles é que os 4 palestrantes irão receber esse certificado, que eu já vou mandar, acabando a reunião, já vou mandar para vocês por e-mail, né? Aqui está o da Francis, mas todos aqueles que falaram vão receber um certificado para guardar em relação a essa efeméride. E, para terminar também a nossa tertúlia, eu queria anunciar a nossa próxima tertúlia. A nossa próxima tertúlia, ela foi convidado o nosso querido acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, que eu teria a chance de
tecer algumas palavras sobre ele. É uma figura importantíssima no cenário da medicina paulista e brasileira nos dias de hoje, né? E ele vai falar na próxima reunião sobre telemedicina, oportunidades e limites. Então, eu acho que a riqueza, eu já falei isso anteriormente, mas vou frisar, a riqueza da nossa tertúlia está sendo trazer temas diversos, os mais diversos possíveis, e com isso todos nós aprendemos e nos elevamos também em outros patamares. Então, minha gente, dona Sônia Beolk, muito grato à senhora e aos seus filhos pela presença, a todos os convidados aqui, eu vou querer em nome aqui, por exemplo, do senhor Manuel Messias Santos, do professor Paulo, homenagear a todos aqueles que são os nossos convidados, e eu queria também, em nome da Thaís Bizarria, a mais jovem acadêmica, cumprimentar todos os nossos confrades hoje aqui, que estiveram nesse sodalício. Então, muito grato pela presença de vocês e até para a diretoria, até daqui 15 dias na nossa reunião da diretoria. E para todos vocês, até daqui um mês, na próxima tertúlia, se Deus assim permitir. Muito obrigado pela participação e pelo enlevo que foi essa tarde. Eu, particularmente, saí daqui enriquecido e emocionado. Muito obrigado.